Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora de câmera, vai ficar legal agora, né? Vai facilitar que vocês vão poder ver a minha boca com a pronúncia, né? Então vamos começar a aula, né? Hoje, pessoal, nós vamos entrar aqui nos números, tá? Nos numerais. Que é tranquilo também, você já deve saber muita coisa, eu imagino, né? Que a gente aprende na escola e tal. Então vamos lá. E aqui, ó, ela começa falando, né? Os numerais em inglês indicam quantidade, tal, igual no português, né? Não tem diferença nesse aspecto, não. Né? E aí começa então com os cardinal numbers, né? Ou numerais, números cardinais, que são aqueles que a gente usa para contar, né? Aí temos aqui vários exemplos, né? Ó, isso aqui eu não vou ficar aqui one, two, three, four, né? Até podemos fazer os básicos aqui, né? One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E aí depois fica tudo igual, né? Só vai 20, que é 20, aí 30, que é 30, 40, 50, 60, aí até chegar no 100, né? Quando chega no 100 é 100, aí 200, aí vai até o 1000, né? Aí no 1000 vira 1000, 2000. E aí aqui acaba, né? Depois já começa só combinações mesmo, né? Então é tranquilo. Os numerais cardinais, né? Aí ela traz aqui uma nota, né? Ó, que o número 100 ele pode ser dito de duas formas em inglês, que é 100 ou 100. Então, por exemplo, quando você tem mais de uma centena, porque na verdade esse 100 ele não significa 100, né? Ele significa uma centena, tá? Então, você tem 100, se fosse traduzir, digamos, ao pé da letra, seria uma centena, que é 100, né? Então, ó, 400, né? São quatro centenas, ou seja, 400, né? Ou então você pode falar 100 também, tá? Ou só 100, dependendo da frase, né? Do jeito que está escrito lá, mais informalmente, digamos assim, certo? Que também isso aqui é tranquilo, né? Bem tranquilo, certo? Aí ela traz as curiosidades, né? Diferentemente do português, o uso da conjunção and, né, que é o que liga, né, quando a gente está enumerando alguma coisa, né, ou que nós estamos juntos, alguma coisa assim, que é o we, né, ou and em inglês, para ligar as unidades, é opcional, né? Então olha aí, ó, 145 ou 145, tanto faz, tá? 1235 ou 1235, tá? No português é obrigatório, né? A gente tem que falar mil, se bem que nem tanto, né? A gente pode falar 1530, a gente não precisa falar 1530, né? Mas esse i aí ele é obrigatório em algumas partes, né? No português, no inglês não. Então aqui os cardinais é tranquilo, né, pessoal? Eu imagino que não tenha dúvidas, tá? Aí a gente entra nos ordinais, né? Ordinal numbers, que é aqueles para indicar a ordem, né? Sequência, né? Esses aqui a gente já tem que tomar um cuidadinho com eles, né? Por quê? Porque as datas em inglês elas não são escritas igual no português, né? Então no português a gente tem a gente escreve a data 31 de abril, né? 31/4, né, de 2020. Ou seja, a gente usa o número cardinal lá.
No inglês eles usam o número ordinal para indicar o dia, né? Então, por exemplo, o 1st of December, né? Que é o que? A tradução seria o 1º de dezembro. Que no nosso caso coincide, né? Que a gente fala primeiro do mês, né? Só o primeiro dia a gente fala primeiro. Do segundo em diante a gente fala 2 de dezembro. Lá não, é 2nd of December, né? Que é o segundo dia de dezembro. Tá? Então, mas vamos ver aqui, ó. No inglês, pessoal, para você ter uma ordem, um número ordinal, alguns aqui ele transforma a palavra, outros é só adicionar o TH na frente do número, tá? A maioria, né, na verdade, é só adicionar o TH. O TH é aquele sonzinho da linguinha com a boquinha, da boquinha com a linguinha no meio, cortando, né? Que é o do think, né? É esse som aqui, tá? Então vamos lá. O first, né, que seria o number one, né? One, você vê que muda a palavra, né? Fica first. Então mudou. Esses vocês têm que aprender mesmo, né? Second, mesma coisa. Era two, virou second. O 3 já parece um pouco, mas muda a palavra também, né? Que é three, virou third. E daqui para frente é tudo só pôr o TH na frente, ó. Então fourth, fifth. Esse é difícil, ó. Essa aqui vocês pratiquem bastante aí, ó. Que é 2 de faca, né? Fifth, 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 né? Esse é difícil. Sixth, ó. Six, difícil, é difícil, né? Então, esses são bons para praticar aqui esse fonema, tá? Seventh, eighth, né? E por aí vai, né? E aí quando você chega nos que são 24, por exemplo, né? Então, ó, só pôr o TH na frente, tá vendo? 24. Tranquilo. Ó, 100 é a mesma coisa, ó. 100. Tá vendo? 1000. Certo? De boa. O que vocês têm que lembrar? É que as datas vão entrar com o TH, tá? Na frente, porque é a abreviação, ó. Então, first. Tá vendo? Termina com ST, né? Então você coloca 1 e o ST, né? Em caixa alta, que chama isso aqui, né? Se eu não me engano. Second, ó, ND, porque termina com ND. Third termina com RD. E o resto é H. Então, datas vocês vão escrever dessa forma, viu? E aí tomar cuidado, né? Porque na hora que você chegar, por exemplo, lá no 21º, é 21st, viu? 22nd, 23rd. Da mesma coisa vai ser 30 ou 40, né? Certo? Tranquilo também, né? No inglês, quando o número é formado por mais de um algarismo, né? Algarismo. Tá errado, né? Algarismo. Isso, é algarismo, não é algorismo, não. Por mais de um algarismo, somente o último aqui escreveu certo. Algarismo é expresso como ordinal, né? Então foi o que a gente acabou de ver. 21 a gente só muda o 1, né? Só é o first aqui. 21st. Então se você tiver, por exemplo, lá 125, vai ser 125th, né? 50th. Certo? Geralmente os números ordinais em inglês são formados com a adição do sufixo TH, né? Que é o nosso fonema favorito. No entanto, a forma por extenso de alguns números apresenta os sufixos ST, né, que é o first, o ND, que é o second, e o RD, que é o third, que é o que eu falei para vocês, né? ST não, né, professor? ST, ND e RD. A gente tem que falar em inglês, né? Observe que a forma abreviada de expressar cada número ordinal é feita através do uso das duas últimas letras, né? Foi o que eu já falei, né? E aí ela dá uns exemplos aqui, né? E aí tem os exercícios. Bem tranquilo, né, gente? Os numerais. É só isso, viu? É só isso. Aí vão chegar algumas dúvidas. Por exemplo, como que a gente fala as horas, né?
datas eu já expliquei, mais ou menos, e vai ter algumas outras coisas relacionadas aos numerais que a gente vai ver mais pra frente, tá, pessoal? Então, por hoje, essa aulinha aqui fica mais pequenininha. E aí eu estava olhando as atividades de vocês aqui. Estão boas as atividades, tá, pessoal? Aparentemente, assim, sempre tem um errinho ou outro, né? Mas são erros básicos aqui. Não, nada assim que mereça atenção, né? Eu só quero atentar para vocês, né? A questão é o seguinte. Então, por exemplo, aqui, ó, o Eric Johnson. O Eric Johnson fez o textinho dele aqui e tal. Aí ele usou as palavras, ó. Family, parents, mother, father, brother, younger sister, I'm the oldest. Aí aqui, ó, have not children. Tá errado, né? I don't have children, tá? Mas isso aqui é tranquilo, a gente vai ver mais pra frente, né? Not nephews, not grandchildren. I have cousins and uncles. This is my family. Então, o que ele fez? Ele usou, de fato, a maioria dos termos que a gente aprendeu naquela aula, né? Então, aí é melhor fazer dessa forma do que às vezes fazer um texto maior e não usar tantas palavras, entenderam? O que é o objetivo do exercício? Tá? Mas o que também que eu peço? Tentem escrever textos maiores, viu? Às vezes eu peço lá um diálogo, aí o aluno põe uma linha. Um diálogo não é só uma linha, né? Pode ser mais, deve ser mais. Por quê? Para vocês praticarem, tá? Isso aqui sou eu tentando forçar, entre aspas, né? Vocês a estar em contato com o idioma, viu? Essa é a ideia da tarefa. Então, sempre que tiver uma tarefa, eu recomendo vocês escreverem um texto o maior que vocês conseguirem, tá? Para de fato vocês praticarem. Uma dica que eu dou, né? Use as suas coisas da sua vida, né? Tipo, você pode até inventar, você pode até mentir, tipo assim, mentir entre aspas, inventar, né? Se você não quiser dar detalhes da sua vida, lógico, né? Não é o foco da aula, né? Mas uma dica que eu dou é você usar coisas da sua vida. Por quê? Porque aí você tem assunto, entendeu? Você não fica tentando imaginar alguma coisa para escrever ali, certo? Então você colocando coisas sobre a sua vida, que são coisas que você convive diariamente, então você tem acesso a essa informação facilmente no seu cérebro. Então você consegue colocar isso no papel de uma forma mais extensa, né? Tá? Então é uma dica que eu dou para vocês escreverem mais, porque escrever é uma coisa boa, né? Em inglês, porque vocês estão praticando. E sempre você escreveu, né, o texto, o que você vai fazer? Você vai pronunciar. Pratique a pronúncia. Depois de ter escrito seu texto, pratique a pronúncia. Leia seu texto em voz alta, né? De preferência, se for possível, né? Se você tiver um colega para te ouvir, é melhor ainda, tá? Da mesma forma, esse colega depois você vai ouvir o colega, né? É o ideal. Ah, não tem ninguém, professor. Não tem problema. Você pode ler em voz alta o texto que você escreveu. Certo, pessoal? Por hoje vai ser só isso a aula, bem tranquila. 15 minutinhos, vocês devem estar pulando de alegria, né? Mas numerais é tranquilo, né? Mas a gente tem que entrar nisso aqui, né? Não podemos deixar sem, né? Porque às vezes o jovem não tem, tá? Só mais uma coisa, antes da gente encerrar, as datas, né? Quando eu tenho datas, por exemplo, 2020, né? Então eu venho aqui, ó, 2020 ou 2020. Então deixa eu pôr aqui no nosso quadro branco, né? Aqui. Então você tem lá, por exemplo, 2020.
Isso é 20, tá? 2020. Você poderia escrever também, que eles usam lá mais na oralidade, né? Que é 2020. Que ele pega 20 e 20, né? Os dois números. E faz a data. Também pode, né? Mais formal é esse, viu? E isso vale para todas as datas. Aí, agora tá fácil, porque nós estamos já passando para o ano 2000. Mas quando são datas antes, 1900, 1800, né? Tem duas formas de falar também, né? Então, eu tenho 1900, né? E 15, vamos por 1915. Então, eu tenho 1915. Então o que acontece aqui, ó? Tá errado isso aqui? Não tá, né? Só que eles não usam muito essa forma para falar da data, certo, pessoal? Porque fica muito grande. Normalmente eles fazem aquele negócio da centena que eu falei para vocês. 100 é uma centena, 500 é 5 centenas. Então eu poderia, por exemplo, ter 19 centenas, não poderia? Então é isso que eles fazem mais comumente, tá? Eles fazem 1915. Entenderam? Ó, 1900 é o que? É 19 centenas, né? Então 1900, né? 1915, 1915. Entenderam? Tranquilo, né? Eles preferem isso aqui para datas, tá? Não que esse aqui esteja errado, mas esse aqui é mais usado quando eles vão falar de datas, certo? E vale para todas. Então 1888, né? Aí eles vão lá, né? 1888. Certo? 1888. Poderia falar igual assim no 2000, professor? Até poderia, né? 2020, mas não faz muito sentido, né? Porque fica maior do que esse aqui, ó. Esse aqui é que é o informal, tá? Aí no caso 20, capaz que vai ser mais pra frente, né? Quando a gente chegar lá nas casas dos 80, aí eles vão falar 2080, né? Pode ser. E eles também usam 100, igual eu falei para vocês esse aqui, ó, tá? Então 1915, por exemplo. Pode, né? Mas é bem informal, tá? É algo mais quando o assunto já sabe que está falando de data, porque senão fica só dois números separados, certo? É a questão das datas aqui, né? Que tem a ver com os numerais, certo? E horas. Então, por exemplo, aí horas é mais um pouquinho complicado, né? Que a gente tem, por exemplo, assim, vamos supor, 10 e 15. Então, aí esse 15, ele é um quarto de hora, né? Aí eu tenho 10 and a quarter, tá? Tem com M não, com M. Né? Da mesma forma, aí a gente tem lá meio-dia, né? Mas isso aqui nós vamos entrar depois, tá? Porque tem a ver com o numeral, mas não é bem, né? Que é num, né? Meia-noite, que é midnight. Isso é mais fácil, né? Mas aqui a gente vai entrar depois, tá? Na questão das horas, viu, pessoal? Mas a da data aqui realmente é interessante que eu mostrar para vocês, certo? Então agora sim, a gente encerra, tá? Bons estudos para vocês, bom final de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau.